Glória a Deus. Aleluia. Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Mais uma vez, alegria, né? Por essa rica oportunidade de estar trazendo a palavra do Senhor. Vamos colocar de pé mais um minutinho, para nós temos uma palavra de oração do nosso Senhor. Curva as suas frontes, vamos falar com Deus. Papai querido, nós te agradecemos pela oportunidade de estar aqui e te servir. Te agradecemos também, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá. Te agradecemos que o Senhor é o nosso Pai e nós somos os seus filhos. Te agradecemos pela saúde e pela bênção e pelo alimento que o Senhor tem colocado em nossa mesa. Muito obrigado, meu Pai, pelo trabalho. Obrigado pela saúde e pela paz. Obrigado, Senhor, pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado. Tem nos dado vida, tem nos dado sabedoria e tem nos dado entendimento. E agora tudo que nós vamos falar aqui, que seja para a tua honra e a tua glória, que eu não venho falar de mim mesmo, eu venho falar inspirado pelo seu Santo Espírito. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, queridos irmãos. Abaixar o púlpito aqui hoje, para mim ficou melhor, eu que sou pequeno. Eu trouxe aqui uma breve palavra, irmãos. Deus sabe por quê, que está aqui em Lucas 15, versículo 11, que diz assim, a parábola do filho pródigo. O versículo 11, que diz que um certo homem tinha 2 filhos, e um dos seus filhos, mais jovem, chegou até o pai e disse: Pai, eu quero a parte de tudo aquilo que me pertence. Você já pensou, irmãos? Você cria 2, 3 filhos com sacrifício. Aí na hora que ele está pronto para ajudar no trabalho, no dia a dia, aí ele ainda quer metade daquilo que você adquiriu, sendo que você ainda está com vida, né? Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ensinar os nossos filhos o caminho que ele deve andar, para mesmo que depois dele grande, ele adulto, ele velho, ele pode até desviar do caminho do Senhor, mas jamais ele vai esquecer daquele ensinamento que foi dado. Por isso que aqui na nossa igreja tem a escolinha, né? A salinha das crianças, ministério de crianças, justamente para ensinar as crianças, desde pequeno, já. Lá eles não ficam só totalmente brincando, não. Eles ouvem a palavra lá também, da maneira deles de ser, dos professores, um jeito mais descontraído, mas eles escutam também. Eles chegam aqui às vezes vazio e saem cheios do poder de Deus também, porque as crianças tem muito mais facilidade para gravar as coisas que nós. Então, nós devemos ensinar os nossos caminhos. Eu não quero dizer que esse pai não ensinou seus filhos. Às vezes ele ensinou muito bem. Mas aquele filho mais jovem, ouvindo falar das coisas lá fora, do mundo lá fora, só trabalhando na lida do dia a dia, mais seu irmão mais velho, ele quis conhecer as coisas, quis conhecer lá fora. Aí ele pediu ao pai que desse aquilo que pertencia a ele. Eles eram 2 irmãos, o mais jovem pediu que seu pai que desse para ele aquilo que ele tinha direito. E assim seu pai fez, deu aquilo que ele tinha pedido, e passado alguns dias, aquele rapaz foi por uma terra distante,
E nessa terra onde ele foi, ele conheceu as coisas mundanas, aonde ele passou a beber, a prostituir, a danças e tantas outras coisas. Enquanto ele tinha bastante dinheiro, ele tinha bastante amigos também. Porque acontece muitas vezes no nosso meio, que às vezes nós temos amigos só enquanto nós temos dinheiro. Quando nós não temos dinheiro, nós somos tratados diferente. Então, enquanto aquele jovem tinha dinheiro, os amigos estavam com ele festejando, farreando, mas depois que o dinheiro dele acabou, eles afastaram e ele ficou sozinho. E ele sozinho naquela terra estranha, o que é que aconteceu? Para a sua tristeza, para a sua desonra, para, vamos dizer assim, para a sua desgraça, aconteceu que veio uma grande fome naquele lugar. E ele sem trabalho, sem amigos, sem um lugar para ficar, começou a passar fome. E a fome dói, né, irmãos? Mesmo que nenhum dos irmãos aqui nunca tenha passado fome, mas a gente fazer jejum, a gente sente fome, e ela dói um pouco. Então perturba um pouco até a hora de você entregar o jejum. Então a gente sabe como a fome dói. Então aquele rapaz ficou desesperado e saiu procurando um meio de ganhar o pão de cada dia. E encontrou um senhor que deu um trabalho para ele sair para fora da cidade e cuidar de porcos. E assim ele fez. Foi tratar dos porcos. Mas acontecia que ali ele não tinha comida também, irmãos. Ele tratava muito bem dos porcos trabalhando, mas ele não tinha comida. Então, irmãos, ele tinha vontade de se alimentar da comida dos porcos. Você já pensou? Porque nós sabemos que porcos alimentam de qualquer coisa, né? Principalmente de lavagem, né? A gente não faz uma comidinha da hora assim para tratar de porco. Porco, como se diz, come qualquer coisa. E ele, a necessidade que ele tinha era tão grande que ele sentia vontade de comer a comida dos porcos. E ninguém dava de comer para ele. Ele continuava passando fome. Isso veio o arrependimento daquilo que ele tinha feito lá atrás, na casa de seu pai. Ele lembrou do seu pai e pensou: meu pai tem tantos empregados e todos eles têm muita coisa para comer, tem muito pão, é tratado com fartura, e eu aqui passando fome. Então o que eu vou fazer? Eu vou novamente pegar a estrada e vou para o caminho, vou para a casa do meu pai e vou falar para o meu pai: pai, eu não sou digno mais de ser chamado teu filho, porque eu pequei contra os céus e pequei contra o Senhor. Mas deixa que eu seja pelo menos um dos seus empregados, porque ele sendo um dos empregados do pai, ele falou: eu vou ter o que comer. Além de eu vou ser bem tratado, eu vou ter o que comer. E assim aquele jovem pegou a estrada de volta, cabisbaixo, depois de sair lá bem vestido, já todo sujo, maltrapilho, e foi de encontro a seu pai. E quando aquele jovem aproximou-se da casa de seu pai, nós que somos pai, de longe, nós conhecemos nosso filho, né? O pai dele já viu ele de longe e já correu ao seu encontro, não importando que ele estava sujo, que ele estava maltrapilho, né? Correu, o abraçou, beijou e disse para os seus empregados: traga rápido, traga a melhor roupa e coloca nele. Coloca um anel no dedo dele, traga um chinelo, coloca nos pés dele, porque este meu filho estava morto
e reviveu. Este meu filho estava perdido e foi encontrado. E aí ele falou para o pai: Pai, pequei contra o Senhor e contra o céu. Eu não sou digno mais de ser chamado seu filho, mas me trata pelo menos como seus empregados. E o pai fez a maior alegria, né? De ter seu filho de volta. Quem que não quer saber, não tem a maior alegria de saber seus filhos tá perdido aí no mundo, igual ele fala aqui, o filho estava perdido, né? Tinha morrido para o pai, ele praticamente tinha morrido. E ressuscitou, estava perdido e foi encontrado. Foi a maior alegria. Essa é a maior alegria que Deus tem para conosco quando nós arrependemos dos nossos pecados, quando nós estamos longe do caminho do nosso Pai. Nós não podemos, irmãos. Todas as coisas que Deus criou, criou para o nosso bem, criou para nós. E nós não devemos ficar longe da casa do nosso Pai. Quando nós afastamos, Deus entristece. E Deus é amor. Deus nos ama todos os dias e quer que nós estejamos ao lado dele. E quando nós voltamos para a casa do nosso Pai, a alegria no céu, a festa no céu, porque mais vale um justo, um pecador se arrepender de que ganhar o mundo inteiro. Uma alma para o Senhor tem muito preço, tem muito valor. Então, Deus não quer que nós, sendo seus filhos, afastamos da casa do Pai. Ele quer que nós continuamos ao seu lado, debaixo das suas asas, debaixo das tuas mãos. Irmãos Rubens, estamos felizes com a sua presença aqui na casa do Pai. Nós sabemos que lá em Poconé também você está indo na igreja, está buscando a palavra do Senhor. O testemunho seu foi bonito, testemunho de vida, testemunho de bênção, e que o Senhor continua te guardando, continua te abençoando. E nós estamos muito felizes com a sua presença aqui no nosso meio. Sempre que você vir de Poconé, esteja aqui conosco. Será muito bem-vindo. Então, irmãos, o que aquele pai diz? Depois de ter colocado vestes novas no seu filho, ter colocado um anel no seu dedo, ter colocado chinelos novos nos seus pés, você já pensou que situação que aquele rapaz se encontrava? Totalmente maltrapilho, porque o pai pediu que colocasse roupas novas nele, colocasse um anel no seu dedo. Um anel é honra, irmãos. Um anel é honra. Toda de primeira, antigamente, as famílias tinham seu símbolo, né, Diaconisa Marisa? Tinha seu símbolo, o símbolo da família. Cada filho tinha um anel com o símbolo da família. Então, o anel era um símbolo da família. E colocar chinelo nos seus pés, eu acho que ele estava até descalço. O tanto que ele pereceu longe do seu pai. Aí o que o pai fez? Pediu que seus empregados escolhessem lá o melhor novio, um novio cevado, gordo, bonito, e matasse e fizesse aquele churrasco, né? Aquela festa, porque seu filho estava perdido e foi encontrado. Estava morto e ressuscitou. Mas muitas vezes nós não entendemos o agir do nosso Pai e às vezes queremos só para nós. Como aquele homem tinha 2 filhos, o filho mais velho estava para o campo, trabalhando. E quando ele vai se aproximando da casa, ele já escutou barulho de música. E ele pensou, o que será que está acontecendo? Chegando mais perto, ele perguntou para um dos servos, o que está acontecendo aqui em casa? Ah, seu irmão, que estava sumido, apareceu e seu pai está muito feliz e está fazendo uma festa para ele. Logo aquele jovem já ficou bravo, já ficou nervoso. E em seguida, o seu pai foi receber também. E aí, ele combateu com o seu pai. Por quê? E aí ele disse para o pai dele, mas como que o senhor faz isso?
O meu irmão que pegou tudo que tinha e jogou fora, gastou com prostituição, gastou com bebedeira, gastou com tanta coisa. Eu tenho te servido a vida inteira. E o Senhor nunca me deu um cabrito para mim comemorar com meus amigos. Mas aí o pai dele virou e disse para ele, igual Deus disse para nós, tudo que Deus criou foi para nós. A prata e o ouro, todas as coisas são de Deus, mas Deus criou para o nosso bem. É só nós saber desfrutar daquilo que Deus tem nos abençoado. Aí, ele falou, mas tudo que eu tenho é seu, meu filho. Venha e festeja conosco. É isso que Deus quer que nós façamos na nossa vida. Que nós sejamos bons filhos e participamos das coisas do reino. E não desperdiçamos as coisas que Deus tem nos colocado em nossa vida. Porque tudo que Deus tem nos dado, tem nos abençoado, Deus tem dado com amor, né? Às vezes nós luta para adquirir as coisas, mas quem dá é Deus. É Deus que nos abençoa com cada coisa. A primeira sorte de bênção que Deus nos abençoou é a vida, é o fôlego de vida, que a nossa vida, basta 3 minutos, irmão, 3 segundos, se faltar o fôlego para nós morremos. Então, Deus nos abençoou com a vida, Deus nos abençoou com saúde, Deus nos abençoou com paz no lar, com sabedoria, né, diaconisa? Tem dado um bom emprego para muitos, igual a diaconisa Marisa, graças a Deus, tem um bom emprego. Cada um aqui tem um emprego que às vezes pediu a Deus, ou Deus ainda vai reestruturar muitos ainda, porque tudo aquilo que nós pedirmos a Deus e confiarmos, Deus é perfeito para nos abençoar. Porque primeiro nós temos que buscar a Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas em nossa vida. É assim que nós devemos ser, irmãos. Nós devemos ser um filho que honra seu pai e sua mãe. Esse é um dos mandamentos. Honra seu pai, honra sua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra. É um mandamento que nós temos com bênção, irmão, né? O que é mais fácil? Nós honrar o nosso pai ou nós desonrar o nosso pai? É mais fácil nós honrar o nosso pai e ser abençoado por Deus. É isso que Deus quer de nós, que nós honramos o nosso pai e que nós tenhamos bênçãos e ainda mais vida. E é isso que Deus quer que nós tenhamos. Que nós tenhamos vida e vida em abundância, né? Assim que diz lá em João 10:10, o primeiro parágrafo diz o seguinte: o diabo veio para matar e roubar. E no segundo parágrafo diz: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Que essa vida, meus irmãos, nós possamos ser uma fonte de vida para outras pessoas lá fora. Nós possamos ser uma fonte, jorrar uma fonte de água viva. Nós vimos aí no anúncio aí do Ministério de Evangelismo, que dia 10 vai ter evangelismo. Então vamos estar aqui todos nós, para nós fazer o ID, não é só para o pastor, não é só para o evangelista, não é só para o presbítero, não é só para os diáconos, o evangelismo é para todos, irmãos, né? Dom é diferente, Deus dá um dom para cada um de nós, mas o ID é para todos, não importa a maneira que você venha, que você esteja, mas venha de todo o coração, vem fazer o ID do Senhor, e o Senhor abençoa e guarde cada um de nós, amém? Irmãos, que Deus abençoe e proteja cada um de nós, que o rosto do Senhor resplandeça sobre cada um de nós aqui e nos dá a paz, a saúde e sabedoria em nome de Jesus. Amém?